das amostras de solo é feita preferencialmente no horizonte B. Este perfil de solo é do tipo composto, constituído de um horizonte coluvionar, transportado e depositado sobre um horizonte C de um solo desenvolvido in situ. Em campanhas de prospecção geoquímica, é recomendável coletar amostras do horizonte C do solo desenvolvido in situ. Ao contrário das amostras de sedimento de corrente, a representatividade das amostras de solo é pontual e, portanto, são empregadas nos levantamentos geoquímicos em escala de detalhe. O plano de amostragem é feito automaticamente com o uso de uma rotina específica disponibilizada no banco de dados da Docigel, no qual são geradas a programação e a malha de amostragem devidamente georreferenciada. A coleta deve ser feita por equipes de amostragem constituída por um líder, técnico de mineração ou geologia e 2 auxiliares. A depender das dificuldades de acesso, a equipe pode ser maior. Ok, pessoal, vamos começar a mostrar? Vamos começar aqui pela linha 2800 NE, tá certo? Tudo bem, Maurício, mas vamos checar se temos os equipamentos necessários. Mapa de localização das estações de amostragem. Cadernetas de campo com fichas padronizadas. Sacos plásticos. Etiquetas numeradas e plastificadas. Fita crepe. Cavadores do tipo boca de lobo. Alavancas. Pás. Enxada. Facão. Pincéis atômicos. Martelo e bússola. Perneiras. Pessoal, vamos lá. Os procedimentos para localização, deslocamento da equipe e acesso com segurança ao ponto da coleta são os mesmos realizados para os sedimentos de corrente. Parece que chegamos. É aqui a picada. Ao estacionar o veículo, é importante fazê-lo em local seguro, fora da estrada, de preferência no acostamento se houver, ou outro local adequado. Não esquecer de fechar as portas à chave. Então, estamos prontos? Não esquecemos de nada? Além da traia para mostrar, precisamos colocar as perneiras. A malha já foi implantada no terreno e as picadas já estão abertas e piqueteadas. Para iniciarmos a coleta das amostras, não há necessidade de contactar o proprietário da área. A Docigel já dispõe de alvará de pesquisa concedido pelo DNPM e um acordo formal de autorização de pesquisa já foi assinado com o superficiário. Para coletar a amostra, inicialmente é preciso examinar o ponto no qual a amostra será coletada. Esse ponto está tudo ok. Então vamos lá. É necessário a remoção, no local do piquete, dos fragmentos de rocha, matéria orgânica, etc. A seguir, faz-se a escavação retirando-se o material superficial equivalente ao horizonte A. Em geral, escavam-se até 20 centímetros de profundidade. O material do horizonte A apresenta coloração geralmente escura, textura arenosa. O material retirado deve ser colocado ao lado do buraco, pois será usado posteriormente no aterramento do mesmo. Lembrem-se, devemos coletar o horizonte B. E então, Maurício, como vamos identificar o horizonte B? Observem agora esse material que está sendo escavado. Perceberam a mudança de coloração? Está avermelhada. E a textura? Notaram que ficou mais argilosa? Vejam também esses pequenos grumos. São estruturas com formato aproximadamente cúbico que se formam devido à textura argilosa desse horizonte. A presença de grumos é um bom indicador do horizonte B. Identificado o horizonte B, então escavam-se mais um pouco e o material retirado com volume em torno de 2 litros deve ser imediatamente ensacado.
No saco plástico previamente identificado, deve ser introduzida a etiqueta plastificada com o número identificador da amostra. Lembram? Emerson, o que você está fazendo? Nós estamos marcando a profundidade do horizonte B para coletar a próxima amostra. Lembram-se, os horizontes apresentam espessuras variadas. Se mantivermos as profundidades constantes, corremos o risco de amostrar horizontes diferentes. Aqui também é importante a coleta das amostras replicatas. Isto é feito nas estações indicadas na programação e no mapa de amostragem. As amostras replicatas devem ser coletadas segundo os mesmos procedimentos da coleta das amostras de rotina. Recomendam-se a escavação de um outro buraco ao lado daquele em que foi coletada a amostra de rotina. E aí, vamos preencher essa ficha de amostragem? É isso mesmo, Emerson, vamos lá. O registro padronizado dessas informações é obrigatório, porque todas elas serão carregadas no banco de dados da Docigel. Vamos iniciar com a identificação da amostra. Esses campos já estão preenchidos automaticamente. As coordenadas locais e o TM também. O volume é padronizado, 2 litros. A profundidade, não. O campo horizonte deve ser preenchido com a letra B. No entanto, algumas vezes não iremos coletar a amostra do horizonte B, simplesmente porque não existe naquele ponto. Nesse caso, registrar o horizonte amostrado. O tipo de solo pode ser residual ou coluvionar. A presença de matéria orgânica, sim ou não. A cor do solo deve ser registrada em 2 campos, por exemplo, VE vermelho e o relevo EN encosta. As informações relevantes devem ser registradas no campo descrição. O campo croquis, planta, deve ser usado para um desenho de alguma feição de campo importante. Pronto. Agora vamos fechar os buracos. O fechamento do buraco é uma tarefa importante no que diz respeito à segurança. Com isso, pode-se evitar acidentes com as pessoas e animais que circulam na área da malha. As tarefas a serem executadas pela equipe de amostragem, após concluída a coleta das amostras, são idênticas àquelas para as amostras de sedimento de corrente. As amostras de solo podem apresentar indesejadas variações de composição se os procedimentos de coleta não forem executados com os cuidados recomendados. Essas variações produzem resultados geoquímicos inconsistentes, as falsas anomalias. Evitá-las é o grande desafio das equipes de amostragem. E aí, pessoal? Bom vídeo. Tranquilo? Tá tranquilo mesmo? Entenderam tudo? Não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário? Tá tranquilo, até porque tipo, a gente já viu um pouco dessa parte da questão das falsas anomalia e também pela conta da, das duas características do coisa do solo lá. Ah, já? Então, por que ele escolhe aquele horizonte lá para fazer a amostragem? Qual é a explicação? Pra ele amostrar no horizonte B. Agora sim. Peraí. Se tá tranquilo, vocês deveriam saber isso aí.
Essa parte aí eu não entendi muito, mas o resto. Então, é a base. Vocês não entenderam o básico. Não adianta saber cavar um buraco e jogar o sedimento lá, o solo dentro do saco, se você não sabe de onde vocês vão tirar e nem o porquê vocês estão tirando. Vocês têm que lembrar, pessoal, Sim, sim. vocês têm que lembrar que vocês estudaram lá em geologia, né, a formação do solo, e que o horizonte B é aquele horizonte que se concentra substâncias que foram retiradas do A para o B. Normalmente, ele é formado pela remoção de matéria do horizonte A para o horizonte B. Tá? Então, ele sim. concentra, ele vai concentrar o horizonte B, ele vai concentrar tipo óxidos, hidróxidos, argilo-minerais, certo? Então, lá que pode ter importância significativa, porque você pode encontrar até, no caso, como é o objetivo da pesquisa, ver se tem alguma anomalia em metais pesados, por exemplo, o solo laterítico. O solo laterítico, o horizonte B, é onde vai concentrar os níveis ferríferos, aluminosos, formando bauxita, formando lateritas ferruginosas à base de óxidos, hidróxido de ferro. Então, isso é a importância. Então, quanto que o horizonte C ele já é uma transição entre a rocha, parcialmente pedaços da rocha alterada, né, ainda preservados, e parte alterada. Então, o horizonte B ele representa realmente uma mistura, vamos dizer assim, daquela região em relação às rochas que foram alteradas. Ele pode conter os elementos que estavam nas rochas. Agora que eu lembrei que realmente a gente teve uma aula sobre isso, porque não lembrava bem. É porque era a questão dos horizontes, né, que mostra o A, o começo, né, do solo, e no B é a junção do A e do C, que tem um pouco de cada, né? Olha só. E outro detalhe que aparece no vídeo lá, bem no começo ele está falando sobre os horizontes lá, né? Tem situações que o horizonte que a gente vai mostrar não é exatamente aquele que é o recomendado, né? Ele coloca uma situação bem no comecinho do vídeo. Qual era essa situação? Vocês lembram aí? Vou até voltar aqui para vocês verem. Com espessuras variáveis. No geral, é pouco espesso. Preservando as suas estruturas. O horizonte D é a rocha. Este perfil de solo é do tipo composto, constituído de um horizonte coluvionar, transportado e depositado sobre um horizonte C de um solo desenvolvido in situ. Em campanhas de prospecção geoquímica, é recomendável ao coletar amostras do horizonte C do solo desenvolvido in situ. Ao contrário das... E aí, entenderam por quê? Ele falou agora que nesse caso aí é recomendável coletar a amostra do horizonte C? Porque ele é coluvionar transportado em não sei o que, eu não consegui escutar direito. Exatamente. Exatamente esse não sei o que aí. Tá? Então, nesse caso ali, né, o perfil de solo era um perfil composto, né? Não é aquele perfil completo como o professor Mário acabou de explicar e como o geólogo explica no começo do vídeo, que a gente tem o horizonte A, bonitinho, bem desenvolvido, o B, o C e o D lá, com a rocha ainda preservada, entendeu? Ali é um horizonte completo de solo, né? A rocha está lá, ela foi alterada, o horizonte C, a mistura ainda da rocha alterada com rocha preservada, no B, o horizonte que concentra os minerais, e no A, aquele horizonte lá mais empobrecido, onde tem basicamente matéria orgânica, aquela capinha lá de matéria orgânica. Né? Então aí tu tem o perfil de solo completo, A, B, C e D. Naquele outro caso lá, não, né? Eu tive uma formação de solo, só que ali teve um evento ali em cima, né? Então, um evento que transportou um outro solo de outro local, logicamente próximo, pode ser uma encosta que desbarrancou, desmoronou nas proximidades,
e foi transportada para cima daquele horizonte C ali. Então, eu tenho 2 pacotes de solo que são de fontes diferentes. Aquele solo que está em cima, ele não foi gerado a partir do processo fugiu a palavra. Do processo normal de erosão, tá, de intemperismo que gera o solo daquele solo que está lá no horizonte C. Né? Então, ele tem um solo que não tem a mesma composição. A composição daquele solo transportado em cima não reflete o que está abaixo naquele horizonte. Então, se eu coletar a amostra no local errado, eu vou ter uma informação errônea a respeito do solo que foi desenvolvido naquele local ali, que naquele caso é o horizonte C, que foi desenvolvido in situ. O que o João está falando é que, preferencialmente, eles fazem a coleta sempre em solos residuais, porque o solo residual, ele reflete a rocha que está abaixo. Qual é o objetivo da amostragem geoquímica de solo? Exatamente saber se tem anomalias que reflitam mineralizações que estejam abaixo. Porque o processo de pedogênese, ele vem desenvolvendo de baixo para cima. Né? Ele não se desenvolve de cima para baixo, até porque antes era só rocha. Então, pense numa superfície que só tinha rocha. Para ter vegetais em cima dessa superfície, tem que ter desenvolvido primeiro o solo para poder ter a fauna e a flora. A gente sabe que o solo é um ecossistema, o solo tem vida animal e tem vida vegetal. Desde a vida vegetal, desde gramíneas, de plantas pequenas até a floresta. As vegetais de grande porte. Mas ele só se desenvolve quando o solo está desenvolvido, porque todos os elementos químicos necessários para a fertilidade do solo já foram tirados das rochas e estão concentrados ali naquele solo. Tanto é que hoje o cultivo de alimentos através de vegetais, né, as plantações, as culturas, quando se tem solos que são inférteis, eles são fertilizados. São jogados elementos, né? São os fertilizantes naturais. Ou então, quando eles são muito ácidos, tem alguns produtos que são utilizados para corrigir o pH do solo, para poder favorecer o cultivo de determinadas espécies vegetais que representam alimentos para nós, a cadeia alimentar dos animais que nós nos alimentamos, a produção de cereais e tudo. Então, o processo pedogenético, ele vem da rocha para a superfície. Então, se eu tenho inicialmente só rocha da superfície para baixo, vai levar alguns milhares a milhões de anos que o tempo geológico passou e aquele processo foi desenvolvendo, né, na rocha. Então, aí começou a separar primeiro a rocha in natura, a rocha san, depois o que a gente chama de saprólito, ou horizonte saprolítico, que é exatamente o horizonte C, já a transição entre a rocha parcialmente alterada e a rocha alterada, quer dizer, já começou a formar o solo, aí depois desenvolve mais ainda, muda totalmente a textura, às vezes composições mineralógicas, muda tudo ali, já não tenho mais a rocha, eu já tenho começando o solo, e à medida que esse solo começa a desenvolver também vegetais, começa a desenvolver vida orgânica, então é natural que também outros processos vão perdurar, que a gente chama de processos pedogenéticos, de adição, remoção, então o horizonte A acaba ficando mais arenoso, porque vai ficando mais só, digamos, os grãos de quartzo, que o quartzo sempre é mais resistente à ação química, vai havendo uma remoção de argila do horizonte A para o horizonte B, que a gente chama de iluviação, né? Tem os termos iluviação e eluviação, então tem uma retirada de argila de um nível para o outro, por isso que concentra minerais argilosos no nível B, e esse processo de acumulação, eu não lembro agora quais dos dois que é o iluviação e eluviação, tanto que é uma denominação que se dá também para esses horizontes. Então, esse é o processo. Aí, quando ele mostrou aquele perfil inicial lá, que tinha um solo coluvional, o solo coluvional, que estava formando em cima de um solo residual, ele já veio de um outro local. Se eu for fazer análise dele, eu vou analisar elementos que foram trabalhados, que foram tirados de outras rochas, e não daquela rocha que está se formando ali naquele local. Aí eu vou ter algum valor que não vai ser representativo
daquelas rochas do substrato dali, que é o que interessa, porque depois dessa análise ele vai descobrir anomalias, então ele vai descobrir alvos anômalos ali em relação ao elemento. Digamos que a base da prospecção dele seja para metais básicos, cobre, níquel, etc. Ele determinou anomalias de cobre, então ele vai fazer depois, futuramente, uma perfuração ali, para saber que tipo de rochas tem abaixo, se são rochas sulfetadas, que têm concentração de sulfetos, que são portadores de cobre, ou outros elementos, entenderam? Então, é nisso que o professor João falou. Aí, quando ele tem aquela situação lá, ele não vai optar pela parte coluvionar. Como é que ele consegue perceber aquela parte coluvionar? Porque o solo coluvionar, ele é mais heterogêneo, ele é mal selecionado. A gente percebe até na imagem do vídeo que o João retornou e colocou lá, que dá para perceber nitidamente a diferença de granulometria. Olha aí, está aí, quando ele mostrou. Agora, olha aí como dá para perceber a diferença. Eu tenho clastos maiores, clastos que não tem nada a ver com o material de baixo, tá? Então, percebe-se que esse material veio transportado. Então, o solo coluvionar é um dos tipos de solos transportados. Os coluvionares e os aluvionares. Esses materiais desenvolvem solo? Desenvolvem, tá? Vão desenvolver, mas esse material ele não vai poder ser coletado, ele não é preferencial, porque ele não vai corresponder ao substrato ali daquela região, que é o que está se querendo, chegar na rocha fonte dos elementos. Deu para vocês entenderem o que eu falei? Deu. Ok. Tá. Mais uma coisa aqui, pessoal, olha só, ele falou aqui a respeito da malha, né? Isso aqui a gente já viu lá em cartografia, né? Então vocês lembram, né? Ou deveriam lembrar pelo menos, né? Da divisão das malhas e do motivo, né? Da gente utilizar a malha. Aqui ele ressalta que essa malha aqui ela é gerada automaticamente pelo software da Docigel aqui, tá? Que eles usavam um programa na época para fazer essa malha, então ela já tem um espaçamento todo pré-programado, né? E ela já sai georreferenciada, bonitinha, tá? Então, esses detalhes, tá? Que eu acho estranho vocês não perguntarem algumas coisas assim. E quando vocês falam que tá tranquilo, a gente pergunta e tá tudo e não tá tão tranquilo assim, né? Então, olha só, aqui ele caiu aqui em cima do piquete. Aqui, vocês lembram o que significa isso aqui? Essa nomenclatura aqui, vocês lembram disso lá de cartografia? É rumo, É rumo? não é? É, não? Não, isso aqui é um piquete, isso aqui é o nome do piquete. É a identificação do piquete na malha. Olha aí, pessoal, o que significa LT em uma malha? Uma malha, ela tem a LB e tem a LT. A LB, normalmente, ela representa um eixo, se essa malha vai para os dois lados. Tá? Se ela for uma malha retangular dividida ao meio, ela vai ter uma LB e a LT. Ou ela pode ser uma malha retangular, apenas com um dos lados, e mesmo assim ela tem uma LB. A LB é a linha base. O que seria a LT? Isso aí são simbologias, né, que ele está colocando. Ó. LT são simbologias. Ninguém lembra o que é LT? Eu já disse para vocês que a LB é a linha base. A LT é a linha o quê? São as linhas que vão cortar, dá uma dica para vocês, que vão cortar a LB, normalmente, se for uma malha retangular, de forma ortogonal. Então, aí eu vou dar mais uma dica. A linha base, ela é a longitudinal. Ela é o eixo da malha. Pode até ser uma malha quadrada, mas normalmente se faz malhas retangulares. Quem vai orientar a malha é a LB. A LB ela vai ter uma orientação. Lá no mapa, no Procri, se faz isso no escritório, o geólogo define isso, em cima de que área ele quer, aí ele
define lá o traçado, eles vão pegar os pontos, né, pelo georreferenciamento, quais são as coordenadas em UTM, tá? E já vão, para poder chegar, a equipe de topografia vai preparar essa malha. Quem vai fazer depois a coleta de solo já pega toda essa malha pronta, ele pega as aberturas, que são as picadas, e já tem os piqueteamentos. Os piqueteamentos vão ser os pontos de cruzamento entre as LT, LB e nas LT, que vão ter os espaçamentos de amostragem. Eu vou ter espaçamento entre linhas, né? Se eu tenho a LB, eu vou ter ela cortada perpendicularmente por LTs, as LTs. A partir do ponto de origem, tá aí, ó, o professor está mostrando aqui, a partir do ponto de origem da malha, tá? Que vai ser o cruzamento da LT00, a LT base, com a LT00, aí eu vou voltar de novo a perguntar para você, não é possível que você não diga esse nome o que representa LT? Se LB é linha base, o que é LT, gente? Linhas transversais? Isso, exatamente, linhas transversais, são perpendiculares. Então, veja, o professor colocou aqui uma malha, que aparentemente ela é retangular, ela tem um espaçamento entre LTs, que vocês estão vendo aí, que já é tudo estipulado na malha, porque isso foi projetado, essa malha, para aquele local, entendeu? Porque eles vieram em mapas maiores, de metalogenéticos, de cartas, procurando indícios dos primeiros levantamentos geológicos que foram feitos, dos trabalhos, começou a se encontrar, digamos, ocorrências minerais que podem indicar a presença de tal substância e se encontrar uma mineralização. Aí resolveram fazer uma malha de amostragem. Escolheram um alvo lá, um local, daí dessa malha de amostragem vai sair os alvos de anomalias. Agora, essas malhas não são pequenas, são quilométricas. Você tem, não se faz esse trabalho em um dia, se leva uma campanha de campo fazendo uma campanha de amostragem de solo, assim como tem a campanha de amostragem de sedimentos, sedimentos de corrente, de concentrados de bateia. Então, vários tipos, são campanhas que são feitas, e esses técnicos, no caso vocês, técnicos de mineração, estão todos trabalhando junto com o geólogo nesses trabalhos, que é para se obter as anomalias. O fundamental da pesquisa é você ir atrás de anomalias, porque as anomalias é que vão indicar a presença de acumulações que podem ser economicamente viáveis ou não e se tornarem jazidas, que depois entram em produção para dar origem às minas. Então, a LT00 com a LB00 é o ponto de origem da malha. A gente pode escolher lá o ponto de origem da malha, ele pode escolher no mapa, por exemplo, por duas feições que existam na superfície, pode ser um cruzamento de duas drenagens, que ele escolhe como um ponto, ou de um caminhamento que tenha lá uma trilha com uma drenagem, ele vai escolher um ponto que vai ficar como referência. Aí aquela coordenada lá em UTMs é conhecida. A partir dali, ele passa as informações para o pessoal da topografia, que vai construir a LB, que já sabe qual é a direção. Essa linha que o João colocou no meio aí, que está sendo cortada por todas essas outras transversais, tá? Então, essas linhas que estão cortando a do meio são as LTs. E elas estão espaçadas regularmente. Ele vai decidir, a minha malha vai ser de 20 por 20, ou vai ser de 200 por 200, entendeu? Significa... 200 por 20, aí ele está dizendo que 200 é o espaçamento entre as linhas, as LTs, e 20 vai ser o espaçamento dentro de uma LT para fazer as amostragens. Então, ó, nesse ponto de origem ali, ele já vai ter um ponto de amostragem, mas nessa linha que está cortando aí a LB, que é a LT00, ele vai ter, olha, o professor está mostrando aí, de 20 em 20, ele vai ter pontos de espaçamento de amostragem. Eu tenho o afastamento entre as linhas e tenho o espaçamento de amostragem. À medida que essa reta, bota lá, João, né, essa reta virando para a esquerda, lá para a posição do mapa, coloca aí 120 AZ como azimuth dessa linha base. Isso, 120 AZ. Então, olha só, a linha base está aqui, está apontando aqui para 120 AZ. Se você colocar o norte, lá naquele ponto de origem, a linha norte-sul e a linha leste-oeste, pode fazer lá, João, isso, tracejado, tá aí, ó, linha norte-sul e a linha leste-oeste, para que quadrante estão
para que quadrante estão as LTs que estão aqui no sentido de 120 a Z? Essas LTs aqui, pessoal, vou até marcar elas aqui, ó. Ó, essa aí que estão em amarelo. Elas estão indo tudo para um quadrante. Tá? Elas estão indo tudo para um quadrante. Por isso que a malha tem a sua orientação. Tá? Me digam aí qual é o quadrante. Lembre-se que qualquer mapa, por base, se o João colocou 120 a Z, você já está vendo que o norte e sul... SE, exato. Que significa o quê? Quadrante sudeste, né? Sudeste. Olha, todas elas estão para o quadrante sudeste. Digamos que o afastamento entre as linhas é de 200 metros. Então, aquela linha lá do ponto de origem, do cruzamento, é uma LT00, tá certo? É uma LT00. Essa outra linha aqui vai ser o qual? LT. A próxima linha vai ser o quê? LT. Completem aí. 200. 200, perfeito. E a próxima linha, assim sucessivamente, LT 400. Aí depois a LT 600. Entenderam? Então, isso é uma denominação que isso é uma denominação que vai ter que ter lá no piquete, porque isso vai corresponder à malha que já está lá no geoprocessamento, e depois eles vão plotar dados de ppm, de concentração daquele elemento que foi para análise do solo lá, análise química do solo, vai dar quanto tem de cobre, quanto tem de ferro, de alumínio, de titânio, e eles vão ver se tem alguma anomalia. As gigantes estão fazendo a pesquisa para cobre, mas de repente deu para ferro. De repente muda-se, né? Então, aí como é que vai ficar as LT do outro lado agora? Então vai colocar lá, essa do meio é LT00. A próxima LT, à esquerda, vai ser o quê? LT. Lembre-se que o João já colocou o quadrante aqui, ó. LT200SE, essas todas que a gente já marcou para cá. E as outras vão estar para que quadrante? N. O. NW, né? NW. NO ou NW. A gente usa mais o W, NW, noroeste, tá? Então, elas vão ter a denominação, ó, LT200 NW, a próxima vai ser LT400 NW, e assim por diante, 600 NW, depois 800, aí vai de 200 em 200. Agora, em um ponto desse de amostragem, por exemplo, vamos pegar esse primeiro ponto aqui da LT200SE. Essa primeira parte aqui é o que você vai escrever lá no piquete, que é a parte que, olha, o piquete vem escrito de cima para baixo. Então, ele escreve lá LT200SE, aí ele faz uma barra e vai dizer qual é o espaçamento em relação à linha base. Quantos metros eu tenho da linha base até esse ponto que o João está fazendo aqui? Já que nós dissemos que o espaçamento entre a amostragem é de 20 em 20, a malha é de 200 por 20. Quanto é esse espaço aqui, ó, dessa linha para cá, para esse primeiro ponto que eu marquei aqui, pessoal? Da onde, professor? Daqui da linha base até esse primeiro ponto que eu marquei aqui. Cara, tá na tela. Qual o ponto? 200? 20 metros. 120, 20, 200? né? É 20, galera. É 20. Eu te falou já, o espaçamento entre as amostras é de 20. Tá aqui, eu escrevi aqui ainda agora. Mas qual o ponto? Esse bem aqui, ó, que tá marcado aqui, esse traço Ele aqui, puxou, ó. ele puxou Eu tenho uma seta, aqui, eu ó. dei o nome para ele aqui já, porque não dava para escrever aqui no meio. Só está faltando escrever a parte referenciada ao espaçamento e a que quadrante ele vai estar. Porque, presta atenção, agora vai ter outro quadrante das amostras. As linhas vão estar... Se eu tiver, por exemplo, aquilo que eu falei de uma malha que só tem um lado, seria a LT00 e só teria linhas para cá, para SE. Tudo bem, poderia ter uma malha assim. Por exemplo, eu posso fazer, a gente faz isso normalmente no campo com vocês, a gente faz uma malha como dessas aí, onde a gente usa uma estrada, tá aí, o João está fazendo a representação, a gente usa uma estrada e abre as linhas transversais, tá?
Mas essa malha ela é bem maior, então ela tem um ponto de origem que foi, repito, foi escolhido lá no terreno, lá no mapa. Quem projetou essa malha já escolheu um ponto onde ele tem a georreferência daquele ponto, para começar. E quem fez isso é o pessoal da topografia. Nas nossas atividades de campo, como nós não temos a empresa de topografia para fazer isso, vocês vão ser os topógrafos e os peões, que vão abrir as picadas, vão pegar o terçado, vão abrir as picadas, primeiro vocês vão definir a linha base, vão definir o ponto de origem, vão colocar lá a bússola, vão definir qual é a direção da linha base, vão abrir a linha base nessa mata, que a gente pode escolher lá um local. Agora, a gente trabalha com dimensões menores, porque o nosso objetivo é vocês aprenderem no campo como se faz, como controlar a operação de realização de uma malha de amostragem, que é através da abertura de picadas. O que são as picadas? São linhas orientadas, já no campo, só que em locais onde tem mata, aí você tem que abrir. E aí vão ter algumas regras que vocês vão seguir lá, espaçamento da picada e tal, a limpeza da picada, isso tudo na prática a gente vai ver. Então, nós voltando a esse ponto que o professor colocou. Ele já colocou até o número aqui 20, olha. Significa que ela está espaçada a 20 metros da linha base. Agora, para que sentido está indo essa amostragem? Se ele está indo da linha base para cima, que ele está indo para que sentido? É só você ver para que quadrante está aquela LT da origem lá, ó. Então, tu estás indo para o lado aqui, ó. Peguem a LT 00. Para onde está indo o sentido se eu seguir do ponto zero de origem, no sentido aqui do lado de cima direito da imagem? Eu estou indo para que quadrante? NE? Perfeito. NE, então o quadrante nordeste. Então agora ele já colocou o espaçamento 20, aí ele vai colocar aqui NE, representando que está indo para NE. São todas as amostras que forem coletadas em todas essas LTs que estão da linha base para cima, estão para o quadrante NE. E tudo que tiver da linha base para baixo está em que quadrante? SW. SW, perfeito. Então, agora vocês vão logo gravando. Ah, já sei. Então, metade vai ter uma LT00, que não pertence a nenhum quadrante, e todas as LT que vierem para cá, para baixo, estão vindo para SE. Todas que forem para cima, para a minha esquerda, estão indo para NW. Todas as amostragens, a partir da linha base para cima, estão no sentido NE. E todas as amostragens para baixo estão no sentido SW. Aí eu vou fazendo a designação de cada ponto desse. Então, o que vocês viram lá é um ponto relacionado, uma designação relacionada a isso, tá? Agora, quando ele está só com o ponto na linha base, olha, ele vai colocar a designação lá do ponto que ele, digamos, fez uma coleta lá no ponto de origem. Ele vai ser o quê? LB barra LT00. Tá? LB barra LT00. Então, ele já está lá designando. Aí, quando ele vier fazer nesse outro aqui, ele vai ter o quê? LB barra LT. Qual é a distância de lá para cá? Já são 200. LT 200. Ok? Aí, ele não vai estar em nenhum quadrante a amostra, ó, porque vai estar na linha base. Então, sempre vai ter... Ele vai usar só o ponto, a referência que vai ser da amostragem, vai ser da própria LT, LT 200, LT 400, LT 600. Lá vocês tinham lá a denominação das LT. Então, volta naquela denominação lá do vídeo, para eles conferirem lá, João. Só um teste aqui rapidinho, Mário, com eles. Tá, beleza. Esse ponto aqui, galera, ó, esse terceiro ponto aqui, nessa LT aqui, como ficaria a nomenclatura dele, seguindo esse mesmo padrão aqui? LB barra LT. Não, esse bem aqui que eu estou marcando, olha aqui onde está a seta. Ele mostrou a seta. Essa seta lá. Onde preta? vem a seta? É, a seta preta. Não, é a seta vermelha. LT barra. Vou falar, vou botar o que vocês estão falando. Vai, fala aí, LT barra, o que mais? LT 400, não, 400, 200, 400, 600.
ou 400 SE. LT LT 400, SW, né? 400 SE. SE. E esse ponto aqui, qual é? Primeiro, vocês segundo, vão- terceiro ponto. Pense no espaçamento agora, da linha base até aí. É só vocês ir somando as distâncias. 60. 60. Perfeito. 60. Que 60 o quadrante? quê? SW. 60 SW? SW. Pronto, Perfeito. é isso. Viram Tá. como aprendeu? Isso aqui, pessoal, tá? Ajuda a gente a localizar qualquer ponto dentro dessa malha. Se eu chegar para vocês e jogar aqui essa informação LT 600 NW barra 80 NE. Isso aqui dá para saber, olha, teve um problema nesse ponto aqui. Onde é que ele está? Ele vai estar para cá, ó. LT 600 NW, tá aqui, 80, 1, 2, 3, 4. É esse ponto aqui que eu estou falando. Digamos, esse ponto que o João falou foi exatamente um caso que eles não queriam que acontecesse, mas ocorreu uma coisa de um valor totalmente alheio, assim, fora do padrão, o que não está condizente com refletindo lá Uma anomalia que não era esperada aqui. uma anomalia causada por alguma outra coisa. Ele vai lá verificar se não houve uma má coleta. Ele vai fazer uma coleta novamente nesse outro ponto, nesse ponto que está com problema, para ele substituir esse valor. Porque está um desvio, vamos dizer assim, um desvio do padrão. É um desvio de padrão que está dando coisas bem diferentes. Então ele suspeita, ele vai ter que ir lá fazer. Como ele deixou o piquete lá, esse piquete pode ser encontrado. É só entrar na malha e sair procurando. É sair andando e ver qual é a localização. Então, vocês viram que a diferença dessa malha, ela é uma malha regular, porque é solo. Enquanto que a amostragem de sedimentos de corrente, eles pegam em cima de uma bacia de drenagem, né? De uma pequena bacia de drenagem, normalmente pega nas drenagens superficiais ali, que não são os rios grandes, ele não vai ter condições de entrar lá no leito de um rio grande, vai pegando as drenagens menores, então ele vai pegar partes de uma bacia de drenagem, aquela bacias menores para fazer, porque os sedimentos de corrente, eles representam uma dispersão bem grande da área, e representa uma área bem maior, entendeu? Já o sedimento do solo residual, o solo que ele vai coletar aí, vai representar a parte que está abaixo, seriam as rochas do substrato. Entenderam? Ok, professor. Uma dúvida, por que nesse piquete aí, a informação que dá aí é só sobre esse 2.800 NE, isso aí é? Que aparece aí nesse piquete aí? 2.800. Esse piquete aqui que ele marcou é um desses piquetes aqui, ó. Desses que ficam em cima da linha base. Ah, sim. Tá? Porque como ele já sabe que está na linha base, ele não precisa dizer LB. Então ele bota LT 2800 NE. Entendeu? É o piquete que está em cima da linha base. Ah, tá. Certo. Economia de tinta ali, eles não precisam botar o LB, porque está em cima da LB já, isso aqui. Ah, tá ok. Beleza? Compreenderam? Detalhe desse vídeo, vocês repararam que tiraram um cantão desse vídeo? Tiraram, agoniado. Pois é. O cantão rodou, porque ele fez muita graça no outro vídeo aí e tiraram ele. Hein, João? Contar para eles, vocês fizeram aí um desenhozinho desse croquis que o professor fez aí, como exercício, para vocês entenderem, vocês estão relembrando coisas que vocês já deveriam saber. Vocês estão relembrando. O que é novidade para vocês aqui é a técnica de amostragem, mas não a informação sobre malha, que vocês já tiveram lá da cartografia.
Agora, executar uma malha, vocês vão executar no campo, na prática, durante os microestágios. Já apagou aquele desenho, João? Ainda tem como mostrar para eles? Tá aqui. Mostra para eles aí, para vocês tirarem um print aí dessa imagem do desenho, para vocês lembrarem. Deixa eu compartilhar de volta a tela dele aqui. Aproveitem e tirem um print aí, para vocês gravarem isso aí. Eu já desenhei aqui. Foi. Então vamos aqui para o nosso terceiro vídeo de hoje. Agora vamos apresentar os procedimentos da coleta dos concentrados de aluvião, os chamados concentrados de bateia. As amostras de concentrado de bateia são constituídas predominantemente de partículas minerais com densidades relativas mais elevadas. Assim como os sedimentos de corrente, são produzidos numa determinada área, bacia de captação. Esse material também é jogado nos leitos das drenagens por intermédio da ação dos processos erosionais e deposicionais. Os procedimentos para localização, deslocamento da equipe e acesso com segurança ao ponto da coleta são os mesmos realizados para os sedimentos de corrente. A coleta das amostras dos concentrados de bateia é feita com as mesmas equipes dos sedimentos de corrente, acrescida, se for o caso, de um bateador. Como o leito está seco, faremos o bateamento posteriormente. Aqui pode ocorrer o mesmo que acontece com os sedimentos de corrente, ou seja, nesse trecho da drenagem pode não haver os concentrados de aluvião. Ok, pessoal. Eu acho que nesse trecho a gente tem bastante concentrado para coleta. Tudo bem, então vamos mostrar. Deve ser coletado o material cascalhoso, matriz mais grossa. Esse material mais grosso está localizado nas zonas de quebra da energia de corrente. Observem como são fáceis de serem reconhecidos. Panelas, barras de pontal, barras marginais, pequenos remansos, atrás de afloramentos, troncos, matacões. A coleta das amostras deve ser feita preferencialmente com auxílio de pás e alavancas quando necessário. O material amostrado deve ser colocado em sacos previamente identificados. A amostra de concentrado de aluvião também representa uma área de captação. Portanto, a coleta deve ser do tipo composta, coletada em diversos pontos de um trecho do córrego com aproximadamente 30 metros, no sentido de jusante para montante, independentemente da presença ou ausência de água corrente no córrego. Coletam-se mais ou menos 5 litros de material. As etiquetas são inseridas e os sacos finalmente lacrados. Aqui também são coletadas as amostras replicatas. Lembram dos sedimentos de corrente? A metodologia é a mesma. Para finalizar o processo de coleta das amostras de concentrado de aluvião, é necessário preencher as fichas de amostragem e marcar no campo o trecho amostrado. Iniciamos com a identificação da amostra, projeto, alvo, tipo. Em seguida, tomamos as coordenadas UTM com o GPS e anotamos nesses campos aqui. Prosseguindo, vamos preencher os campos relacionados à amostra e local amostrado. O volume está padronizado em 5 litros. No entanto, em algumas situações, o volume amostrado poderá ser menor, por escassez do concentrado de aluvião naquele trecho amostrado. Se o leito da drenagem tiver água corrente, C, água estagnada, P, ou seco, S.
Não esquecer da medição do pH. Vocês lembram como se faz, não é? As presenças, sim ou não, de óxido de ferro e manganês e matéria orgânica são constatadas visualmente no momento da coleta da amostra ou mesmo após a coleta, com as amostras já ensacadas. As observações devem ser anotadas nas fichas, desde que hajam informações relevantes. Os chamados elementos antrópicos devem ser registrados. Como vimos, nos procedimentos da coleta do sedimento de corrente é necessário identificá-los e plotá-los no mapa de localização, a partir de suas coordenadas UTM medidas com o GPS. Para concluir o preenchimento da ficha, é necessário anotar a sigla do amostrador e a data da coleta da amostra. Finalmente, devemos marcar no campo o trecho da drenagem amostrado. Nesse momento, é feita a concentração dos minerais pesados com auxílio da bateia. Esse procedimento exige um treinamento específico. Portanto, é necessária a participação de um bateador se o líder da equipe não for treinado para isso. Inicialmente, o material deve ser peneirado para o descarte dos fragmentos maiores do que 5 milímetros. Em seguida, é feita a concentração propriamente dita com o bateamento. O bateamento envolve movimentos circulares e sincronizados da bateia até que as partículas menos densas sejam previamente expulsas. Cuidados devem ser tomados para evitar a perda de minerais de baixa densidade, por exemplo, fluorita, ouro fino e na forma de plaquetas, etc. Ao final do processo de concentração, os minerais pesados apresentam cor escura e permanecem no fundo da bateia. É o chamado peão. As amostras de concentrado de aluvião possibilitam, além dos teores dos elementos químicos obtidos em laboratório, a avaliação visual e imediata do potencial prospectivo da área amostrada. As tarefas a serem executadas pela equipe de amostragem, após concluída a coleta das amostras de concentrado de aluvião no campo, são idênticas àquelas para as amostras de sedimento de corrente. Os minerais pesados foram certamente o meio amostral mais utilizado nos primórdios da exploração mineral. No passado, a observação direta desses minerais possibilitaram a descoberta das principais minas. Hoje, a amostragem, a identificação e a quantificação dos minerais pesados, aliado ao avanço tecnológico dos processos analíticos, permanecem sendo importantes ferramentas da prospecção mineral. E aí, pessoal? Rapaz, olha, me tirou uma grande dúvida dessa questão de bateia aí, porque eu achava que bateia só fazia quando, no caso assim, lá no lagozinho lá e tal, que pegava a bateia e ficava fazendo aquele movimento lá. Aí já tirou o material de lugar seco, aí fez um peneiramento, depois que foi fazer o bateamento lá. Isso. O bateamento, né, ele é feito para fazer a concentração dos minerais pesados, como foi dito aí no vídeo, né? Então, se tu tá estudando mineral pesado, não é porque o leito tá seco que não vai ter aquele mineral pesado ali para ser concentrado, entendeu? Então, o leito tá seco, aí tu viu no vídeo ele volta. Deixa eu voltar aqui, tem uma parte aqui do vídeo que ele mostra certinho aqui, essa parte aqui, ó. Então, ele mostra aqui, ó, justamente os pontos do rio onde a gente vai ter mais facilidade para encontrar, tá? Isso aqui, tá?
Se vocês não lembram lá, tá, tem uma setinha aqui indicando o sentido do fluxo da drenagem, né? Então aqui ele está mostrando aqui os locais de deposição, tá? São os locais onde tem uma menor energia, né? Porque aqui tem um anteparo, por exemplo, atrás de um afloramento rochoso aqui. Então essa zona aqui atrás do anteparo, né? Aqui tem uma redução da velocidade de corrente, então é mais fácil eu ter concentração dos elementos aqui, eles não vão ser arrastados com tanta facilidade. A mesma coisa a gente tem nessa outra porção aqui, né? Que eu tenho uma barra aqui em pontal, né? Isso aqui, se vocês forem ler lá sobre um pouco sobre geomorfologia, sobre migração de canais de rios na sedimentologia, tá? Vocês vão ver que nessa região aqui da barra, a gente tem também uma diminuição de velocidade, tá? No fluxo aqui, em comparação com a outra margem, né? Então, aqui desse lado eu tenho uma deposição, tá? Eu tenho uma deposição de material aqui. Então, se eu estou depositando material é porque eu tenho velocidades menores. E aqui eu tenho uma região que vai ser erodida com o tempo, porque a velocidade aqui do rio nessa porção aqui vai ser maior. Então eu vou procurar material também nesse local aqui, na barra, né? Então, mesma coisa aqui, ó, uma região atrás do outro anteparo, aqui um tronco de uma árvore grande caiu, então aqui ele vai causar uma diferenciação também na velocidade de fluxo do rio e vai gerar aqui atrás dele um bom local, né, para eu ter essa concentração, né, que vai ter uma redução de energia. Ele acabou de citar aqui no vídeo também pequenos remansos, que para quem é do interior já deve ter ouvido falar no que é um remanso no rio, né, que é aquela área que a gente vê que está mais calma ali, que tem uma convergência ali de correntes e ela fica menos agitada ali a corrente naquele local do rio, né, então ali também vai ser uma tendência a ter esse tipo de deposição, né. Então, se o leito está seco, não tem problema, né? Porque para ter formado essa barra, vai ter que ter passado algum fluxo em alguma hora ali. Então, se o rio secou, mas o que foi trazido pelo fluxo e foi depositado na barra vai continuar ali naquele local, na barra. Então, é o que ele faz aqui no vídeo, eles coletam amostras aqui, ó, num leito seco, né, de drenagem, leito de drenagem seca aqui, né, mas eles coletam seguindo os mesmos parâmetros. Material que está atrás de anteparos rochosos, atrás de uma barra, em locais que são propícios para deposição, né, desses elementos. Tá? Da mesma forma, né, se eu não tiver material suficiente para coletar no local, a amostra, ele mostra aqui, ó, ele mostra igualzinho a gente viu naquela primeira amostragem lá de sedimento de corrente, né? Então ele dá um exemplo aqui, uma amostra composta aqui, né, ao longo de um trecho, né? Então eu vou pegando nesse trecho da drenagem, né, eu vou compondo a minha amostra observando esses pré-requisitos, né, de ser um local de deposição, atrás de uma rocha, atrás de um tronco de árvore, ou então numa barra, e assim por diante, e vai fazendo a composição da amostra, tá? Sempre seguindo o fluxo do rio, né, de jusante para montante, aqui, né, no sentido oposto ao sentido da drenagem, tá? E isso aí, depois ela vai ser. Aquele procedimento, Johnny, que tu falaste ali de ser peneirado, aquele peneiramento ocorre tanto com ela seca ou com a drenagem cheia, tá? Então, aquele peneiramento é parte do processo de bateamento. Ele explicou aqui que é justamente para livrar a amostra de qualquer material que esteja com granulometria acima de 5 milímetros, né? Então, ele quer só o material mais fino, né? Isso. Só o material mais fino. Isso aí no campo, o professor Vanderlei costuma fazer com a turma, né? A gente vai para um local lá que tem um igarapé, ele faz a coleta das amostras, ensina vocês a coletarem as amostras lá, e vocês fazem o bateamento lá na hora, né? Peneiram a amostra e fazem o bateamento na hora lá dentro do igarapé. Mais nenhuma dúvida aí, pessoal?
seria bom também, gente, vocês relembrarem o que são minerais pesados, né? Procure fazer uma pesquisazinha, que tipos de minerais são considerados como minerais pesados e que espécies normalmente ocorrem nessas concentrações, são minerais de ferro, de rutilo, de sílica, Sim, tá? vai ficar de dever de casa para eles fazerem essa Isso, pesquisa. se tem metais preciosos, se tem algum tipo de mineral que seja de uso gemológico, como gemas, pedras preciosas, procurem fazer isso aí. Complementa aí, João. Tá. Então, como o professor Mário falou, né? Já que vocês não estão perguntando muita coisa aqui, né? Então, você vai ficar uma pequena pesquisa para vocês, tá? Vocês fazerem um levantamento aí, né? Quando a gente falou aqui no bateamento, o intuito é buscar pelos minerais pesados. Mas o que seriam esses minerais pesados? Quais seriam esses minerais pesados? O que vocês esperariam encontrar, né? Caso estivessem fazendo análise de um concentrado de bateia, né? Então, vocês vão ter que trazer essas informações para a gente na próxima aula, tá? Quero que vocês pesquisem isso, tá? Identificar quais são os tipos minerais mais comuns de se encontrar, tá? Quais são os minerais pesados mais comuns, quais deles vão ter importância diretamente, né, econômica, importância econômica direta ou indiretamente, né? Quais deles vão ser minerais que vão ser indicativos da presença de outros minerais que possam ser economicamente viáveis também, né? Então façam essa pesquisa, tá? Olha aí um exemplo aí, João, para eles diferenciarem. O João falou agora. Tem alguns deles que já são economicamente importantes, mas tem outros que podem estar associados, formar uma assembleia mineral que pode indicar a presença de um outro. Um exemplo disso, de onde tem diamante, se concentra diamante em aluviões, normalmente concentram alguns outros tipos de minerais que são considerados como indicadores de possível presença do diamante. Eles recebem até uma denominação. Não vou falar aqui porque faz parte da pesquisa de vocês. Outra coisa, pessoal, que eu acabei de me lembrar aqui, assim, como quem não quer nada, né? Vocês sabem que dia é hoje, galera? 31 de maio. Essa data não lembra vocês de nada, não? A questão do. Não era um teste que ia ter hoje? Teste? Não. Não. Hoje vocês deveriam entregar para a gente a síntese. É, todo mundo caladinho, tá? Vocês deveriam entregar, essa síntese o professor Vanderlei tinha marcado para ser entregue no dia 31 de maio, não é isso? Que era a parte da avaliação de vocês, né? E vocês ainda não, pelo visto, ainda nem começaram, né? E outra, né? Essa questão da síntese, não se esqueçam que vocês deveriam estar lendo, escrevendo e estar trazendo para cá, né? Trazendo para cá não para a aula, mas vocês deveriam estar enviando para os professores, né? Para nós, membros da disciplina, né? Eu, Vanderlei, Mária, professora Késia, para a gente estar fazendo, efetuando as correções, discutindo, tirando as dúvidas de vocês. Se vocês não mandaram nada até agora, não perguntaram nada até agora, só enxergo duas possibilidades. Ou vocês ainda nem começaram a fazer, o que é muito preocupante, entendeu? Ou que vocês já estão fazendo, mas que já está tudo certo, vocês acham que não precisa corrigir.
O que também me preocupa de certa forma, né? Porque como é que vocês vão ter parâmetro para saber se está certo ou se está errado se vocês não perguntarem para a gente, né? Então, acho que vocês já deveriam estar fazendo isso, galera. Olha, a gente sabe que vocês têm as responsabilidades de vocês, vocês trabalham, têm responsabilidade em familiar e N outras responsabilidades além das outras disciplinas do curso, tá? Mas não brinquem, não deixem para a última hora. Não pensem que se vocês deixarem isso para fazer nos últimos 15 dias que tiver para terminar a disciplina para entregar para a gente, que vocês vão se dar bem, a nota de vocês vai ficar lá embaixo. Não pensem que vocês não podem acabar sendo reprovados por isso. A gente não quer reprovar ninguém, mas a gente não vai poder fazer nada se vocês não executarem as atividades, para a gente poder ir corrigindo ao longo do tempo, para vocês conseguirem entregar o melhor produto possível para a gente no final, pessoal. Tá? É complicado, a gente entra aqui na aula, a gente pergunta as coisas para vocês, aí ninguém responde, aí ou então a gente pergunta e tá tudo ok, aí quando a gente faz uma pergunta sobre o assunto, aí vocês não sabem responder, né, como eu falei ainda há pouco, então não tava ok, né. Então a gente fica com a impressão de que vocês estão, não sei se vocês estão brincando, se vocês não estão dando a devida importância para a disciplina, né, então a gente fica meio preocupado sem saber o que fazer, e se chegar lá no final um produto que vocês gerem um relatório, uma dissertação para a gente, que tenha uma qualidade ruim, a gente vai avaliar da forma que a gente recebeu o trabalho. Infelizmente, a gente não vai poder, não tem como resolver isso lá na frente, a gente pode resolver isso agora. Tá, a Noêmia colocou aqui, em junho, tá. Mas a gente já passou esse trabalho para vocês, tem um mês, vocês não mandaram nada para a gente até agora. Acabei de ler aqui no chat que a Noêmia colocou, que o Vanderlei falou 28 de junho. Mas a gente passou, já tem um mês esse trabalho. Será que o Vanderlei não estimou isso de forma errada também? Porque o semestre termina dia 15 de julho. De julho. Ficaria pouco tempo, né? Ele estimou, ele deu 2 meses para eles fazerem, mano. A gente passou essa atividade para eles, foi no final de abril, começo de maio. Então, o tempo de... Ele deu muito tempo para fazer, né? João, tô saindo agora, tá? Valeu, um abraço. Tá. Boa tarde para todos. Boa tarde, mano. Boa tarde, Sam. Então, pessoal, peguem esse material, não deixem para... Olha, é dia 28 de junho, vocês já tiveram um mês para começar a fazer, pelo visto ninguém começou, né? Falta menos de um mês para vocês terminarem e vocês ainda nem começaram. E não vai ser simples esse trabalho. Não é só vocês lerem aquilo que a gente leu com vocês, não é só aquele artigo, não são só os artigos que a gente passou para vocês. Vocês têm que pesquisar também. A gente falou isso, a gente conversou isso com vocês, o Vanderlei falou diversas vezes isso durante as aulas. Tá? Então, comecem a fazer isso, pessoal. Comecem a fazer isso. Tá? O que a gente tinha para conversar com vocês hoje era isso. Na próxima semana, eu vou até combinar com o Vanderlei, tá? Provavelmente a gente comece a falar um pouco sobre os principais depósitos minerais, né, daqui do estado do Pará. Né? O Vanderlei está preparando um material, né, para começar a ter essa discussão com vocês, para apresentar a vocês os maiores depósitos e os principais depósitos, né, daqui da nossa região, né, para vocês terem um conhecimento a mais a respeito, né, não só do processo de formação, mas também da questão de como foram descobertos e qual a importância econômica que eles têm na nossa região. Beleza? Então, vou liberar vocês já, viu? E João Paulo, deixa eu falar, Fala, essa pesquisa aí